Olá, turminha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Passei rapidamente, para externar a nossa saudade da sala de aula e dizer que nesse momento é importante que nós possamos continuar em casa para que a gente possa voltar o mais breve possível para a sala de aula. Também passei para falar com vocês em relação às atividades. É muito importante que vocês façam as atividades, até mesmo para que a gente possa mensurar se vocês estão compreendendo ou não os assuntos tratados nas videoaulas, tá bom? Qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre as atividades, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Que eu vou estar respondendo e tirando essas dúvidas que possivelmente vocês podem vir a ter. Então, turminha, é isso. No mais, permaneçam em casa, se cuidando, que em breve tudo isso vai passar e a gente vai voltar para a nossa escola, tá bom? Hoje nós teremos a nossa terceira videoaula, acompanhando o livro. Hoje não terá atividade, tá bom? Mas assistam a videoaula quantas vezes for preciso. Se quiserem, podem mandar mensagem comentando sobre o vídeo, tá bom? Que eu vou estar lá respondendo e conversando com vocês. No mais é isso e vamos à aula. Bom, turminha, como eu já falei no vídeo, hoje nós teremos a nossa aula de História. E antes de falarmos sobre o novo conteúdo, nós vamos fazer a correção da atividade que vocês responderam em casa, vocês podem abrir o livro na página 35, nós temos as letras A, B, C, D e E. O que a questão pede? Para vocês falarem as características desses hominídeos, Nós temos os australopithecus, os homo habilis, os erectus, os neandertalenses e os homo sapiens, tá bom? Falando sobre os australopithecus, quais são as suas principais características? Eles possuíam capacidade craniana de 450 centímetros cúbicos, Era bípede e tinha cerca de 1 metro de altura. Quando nós falamos, turma, de capacidade craniana, nós estamos nos referindo à sua capacidade de mudar o ambiente que ele vive, tá bom? Na sua inteligência. Nós tratamos isso na aula passada. Então essas são as principais características dos australopithecus. Já falando sobre os homo habilis, como o próprio nome já diz, Habilis, de habilidoso. Então nós temos o homem habilidoso. Quais são as suas principais características? Ele também caminhava de forma bípede, de forma ereta. Ele produzia cultura e construía utensílios de pedra lascada para o seu uso diário, também para o uso da caça. Então, por isso, seu nome habilidoso, habilis. Por quê? Porque ele conseguia construir, os utensílios que ele utilizava na sua caça e também no seu dia a dia. Então, por isso, o nome habilidoso, de habilis. Vocês podem associar para ficar mais fácil e para lembrar. Já a letra C, ela pede para vocês falarem sobre o Homo erectus, Então, quem foi esse Homo erectus? Ele também era bípede, Bípede ereto. Ele vivia em cavernas e se alimentava de frutos, raízes e carne. Uma característica importante aqui do Homo erectus, pessoal, que vocês deveriam colocar no trabalho, que foi ele o responsável pela descoberta do fogo, Já o Homo neandertalensis, quais foram as suas principais características? Ele possuía uma capacidade grande, craniana, uma capacidade craniana elevada, alta, com cerca de 1.700 centímetros cúbicos. Ele também era bípede e tinha grande habilidade manual e intelectual também. Porém, ele era fraco, fraco fisicamente. E até hoje os cientistas, as pesquisas, os estudos ainda não conseguem dizer ao certo, o que causou a sua extinção. Já o Homo sapiens, em alguns livros, vocês vão encontrar Homo sapiens sapiens, tá certo? O que é um Homo sapiens? Quais são as suas principais características? Ele é considerado um homem moderno, com grande capacidade craniana e alto grau de intelectualidade, tá certo? Então, quando nós lembrarmos e falarmos sobre Homo sapiens, vocês vão associar como sábio, Homem sábio, sábio. Sapiens
é sábio, tá certo? Então, um Homo sapiens é considerado o quê? Um homem moderno, né? Um homem da atualidade. Então, pessoal, essa foi a nossa correção, tá certo? Da nossa atividade, que era para vocês responderem. Muitos colegas responderam e eu li todos, passei o feedback para todos. Não vou citar nome porque eu vou acabar esquecendo aqui. Porém, continuem fazendo as atividades, tá bom, pessoal? Depois vamos dar continuidade nesse conteúdo sobre a origem das espécies, né? Esse tão instigante conteúdo que nós estamos já na segunda videoaula. Pessoal, vocês vão acompanhar na página 36, tá bom? A origem da espécie humana na América, tá bom? Bom, pessoal, falando sobre a origem da espécie humana na América, ainda é bastante difícil determinar a origem do ser humano e igualmente também complicado identificar quando os primeiros habitantes chegaram ao continente americano, né, que no caso é o nosso continente. Bom, segundo a datação de vestígios, o ser humano pré-histórico americano surgiu no período entre 50 e 60 mil anos antes de Cristo. Existem alguns indícios, né, deixados por essa figura humana, como restos de carvão, objetos de pedra, pinturas em cavernas e esqueletos. Tá bom, pessoal? Então, assim como é difícil falarmos com propriedade como surgiu a espécie humana no mundo, tanto é que nós temos essas duas teorias que nós já estudamos, que é a teoria criacionista e evolucionista, ainda é difícil, né, datar e falar com propriedade, com certeza, como surgiu a espécie humana na América, tá bom? Existem alguns relatos e vestígios, né, desses primeiros habitantes na América, como eu citei anteriormente, que foram os restos de carvão, os objetos de pedra e também as pinturas em cavernas e os esqueletos. Porém, mesmo assim, ainda é difícil falar com exatidão como surgiu a espécie humana na América. Porém, pessoal, existem algumas teorias, né, que foram desenvolvidas para tentar, pelo menos, explicar o aparecimento da espécie humana no continente americano, tá bom? Então, são teorias. Por que são teorias? Porque até então nunca se comprovou, né, através da ciência, através de forma exata, como surgiu a espécie humana na América. Então, foram criadas algumas teorias, né? Nós vamos estudar essas três teorias que tentam explicar como surgiu a espécie humana na América, tá bom? A primeira, nós temos a teoria autóctone, tá bom? Eu coloquei aqui o significado do dicionário porque fica muito mais fácil de nós entendermos o que a palavra significa, que é uma palavra até um pouco complicada a pronúncia. Fica mais fácil entendermos o que a palavra diz para depois contextualizarmos com a história, tá bom? Então, o que a palavra autóctone ela significa? Pessoa que nasceu na região ou no território em que habita, que é natural da região ou do território em que habita. É o que? O nativo, né? Nasceu ali. Pois bem, pessoal, essa teoria ela defende, né, o surgimento do ser humano no próprio continente americano. Então, essa teoria ela vem dizer o quê? Que o ser humano, né, ele surgiu dentro do continente americano. Essa teoria, porém, pessoal, ela é uma teoria que não faz tanto sentido de acordo com os historiadores. Por quê? Porque há indícios, né, mais relevantes que a espécie humana ela não surgiu no continente americano, não surgiu na América, mas sim aonde? Lá na África, né? Nós estudamos isso no continente passado. Não é nem continente americano, mas na América, tá certo? Então, há indícios mais relevantes que a humanidade ela surgiu na África, tá bom? Então, essa teoria aqui, a autóctone, ela já vem justamente caindo por terra, porque existem fósseis que foram achados bem antes lá no continente africano. Então,
possivelmente a humanidade surgiu na África e não na América, como diz essa teoria, tá bom? Nós temos também, turma, a teoria de Clovis. O que essa teoria diz? Ela baseou-se em achados arqueológicos na cidade de Clovis. Essa cidade de Clovis, ela fica no Novo México, nos Estados Unidos, tá certo? Os vestígios, eles datam de 11,5 mil anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo. Foram encontrados artefatos como restos de carvão e pontas de flechas feitas com ossos, tá bom? Nessa cidade dos Estados Unidos. Para os cientistas, o período glacial, o nível de água dos mares estava bem abaixo da normalidade, o que fez surgir uma faixa de terra ligando a Sibéria ao Alasca. Então, o que essa teoria que ela vem dizer? Que com o período glacial, né, que também é conhecido como a Era do Gelo, que foi um período em que a temperatura da Terra ela teve uma queda e depois aumentou, o que alterou o nível de água, tá certo? Então, quando o nível de água ele diminuiu, esses primeiros habitantes, eles vieram para a América, tá certo? Não vieram de barco, eles vieram a pés. Justamente porque, através desse fenômeno do período glacial, as águas diminuíram e eles se deslocaram, né, da Ásia e da África para a América, tá bom? Então, a teoria de Clovis é basicamente essa, que devido ao período glacial, em que as águas diminuíram, né, a humanidade saiu lá do continente asiático e africano e veio para a América, tá bom? A pés. Por último, nós temos a teoria transoceânica. O que ela fala? Essa teoria ela foi criada, né, para tentar explicar o surgimento da espécie humana na América, supondo a migração de grupos humanos vindos da Ásia, Polinésia, Oceania, pelo Oceano Pacífico, tá bom? Nessa teoria, os grupos teriam cruzado o oceano e chegado à América do Sul em pequenos barcos, diferente do que aponta a teoria de Clovis. Então, pessoal, aqui nós temos um mapa. Esse mesmo mapa vocês vão encontrar no livro de vocês, tá bom? Onde nós temos aqui a representação em imagens desse deslocamento. Aqui nós temos a África, passou-se pela Europa. Nós temos aqui a Ásia, o continente asiático, veio para o Alasca, América do Norte e, por último, aqui na América do Sul, que é onde está localizado o nosso país, né? Então, pessoal, ao contrário do que a teoria de Clovis dizia, que essas pessoas, eles vieram eles se deslocaram através, a pés, na verdade, né? A teoria transoceânica, ele diz o quê? Que eles chegaram na América através de barcos. Enquanto a teoria de Clovis, eles vieram a pés, né, devido à diminuição do mar, devido ao período glacial, que nós já vimos o que é, a teoria transoceânica, eles vieram de barco, tá bom? Então, turma, parece ser um pouco meio complicado, mas é só compreendermos, tá bom? Que enquanto a teoria de Clovis, eles vieram a pés para a América, essas primeiras pessoas do continente da América, na verdade, quando eles vieram a pés, a teoria transoceânica, eles vieram de barco, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a origem da espécie humana no Brasil, tá certo? Bom, turma, os cientistas também, até hoje, eles não têm uma resposta 100% confiável de como surgiu a espécie humana no Brasil, certo? Assim como não se tem uma resposta exata de como surgiu a humanidade no mundo, nem na América, no Brasil também não é diferente. Até hoje não conseguiu comprovar, né, com 100% de certeza, como surgiu a espécie humana no Brasil, né? Por enquanto, ainda existem algumas explicações, e nós vamos falar sobre as principais, que dizem como surgiu a espécie humana no Brasil, né? A ideia mais aceita, turma, é que o homem ele teria saído da Ásia, né?
descido toda a América e parado em nossas praias. Então, essa é uma das explicações mais prováveis para explicarmos como surgiu a origem da espécie humana aqui no Brasil, tá certo? Então, é basicamente isso, que o homem ele teria saído da Ásia, descido toda a América e parado no nosso litoral, que são as nossas praias. Dentro desse contexto, é importante nós falarmos sobre os sambaquis. Lembrando que no livro de vocês vão encontrar um texto mais amplo, né? Que tá de forma bem... A aula está mais explicativa e mais simplificada, tá bom? Mas, como eu falei, é importante que nós falarmos sobre os sambaquis. Entre os vestígios mais significativos estão os chamados sambaquis, também conhecidos como concheiros, verdadeiros depósitos de vestígios materiais dos primeiros habitantes do litoral brasileiro. Certo? Então, turma, a presença humana nessas localidades, como vocês podem observar na imagem, ela foi comprovada. Como foi que foi comprovado que tinha pessoas nessas localidades? Através de conchas e restos de peixes que eram encontrados. Então, os sambaquis eles tinham como características justamente isso. Essa questão das conchas, né? E dos restos de peixe. Então, através disso, nós temos a certeza que os sambaquis eles viveram nesse litoral brasileiro, tá certo? No litoral e nas praias brasileiras. Nas praias brasileiras. Turma, nós vamos falar agora sobre os sítios arqueológicos, tá bom? Vocês podem acompanhar na página 38 do livro de vocês. O que seriam esses sítios arqueológicos brasileiros? Bom, esses sítios eles são os locais, né, onde ficam preservados os artefatos, os fósseis, até mesmo os vestígios, né, que são os vestígios humanos, os vestígios humanos que são encontrados e colocados dentro desses sítios arqueológicos, né? Aqui nós temos como exemplo o Parque Nacional da Serra da Capivara, né, que está localizado no Piauí, no município de São Raimundo Nonato, tá bom? Turma, essa foi nossa aula, tá bom? Eu espero que tenham compreendido. Se não compreenderam alguma coisa, vocês podem mandar mensagem. Fiquem à vontade, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. No mais é isso, não teremos atividade. Mas quem tiver dúvida, né, como eu falei, é só mandar mensagem, tá ok? No mais é isso, até a próxima aula. Fiquem em casa e saudades de todos.